se já não é fácil para uma pessoa jovem comprar um imóvel, imagine só você, além de comprar, bolar, planejar, projetar todos os móveis e as características dos espaços desse imóvel e decorar esse imóvel para deixar show de bola, um imóvel super fashion com uma característica bem diferente. Quer conhecer a história do César de São Paulo? Então acompanhe a entrevista que ela começa já já. E hoje o nosso bate-papo é com o César Vitoriano, do bairro de São Mateus, em São Paulo, que vai contar para a gente sobre uma revolução que ele fez no apartamento, que ele pegou as chaves, aquele apartamento bem cru, e deu uma mudada completa. César, primeiro, obrigado por estar recebendo aí a sua dica na nossa obra e contando um pouquinho da tua história. E eu já queria saber, quando é que você comprou esse apartamento? Quando você recebeu as chaves dele? Então, eu comprei o apartamento em 2019. Eu estava com aproximadamente uns 21 anos de idade. E eu peguei a chave em dezembro de 2022, no final do ano passado. E aí você já em seguida começou a mexer nele. Sim, a parte de reforma eu comecei a fazer logo quando eu peguei as chaves, mas todas as coisas, basicamente, quase tudo, na verdade, eu fui comprando antes, né? Eu sou uma pessoa muito consumista, eu gosto muito de gastar. E chegou, quando eu comprei o apartamento, né, chegou um momento em que eu falei, bom, vou parar de ficar gastando dinheiro com celular, com roupa, com tatuagens, e vou começar a investir aí no apartamento. Então, eu comprei o apartamento, deu certo, eu assinei com a construtora, já comecei a comprar um monte de coisa. Pô, mas você está falando que é consumista, mas pelo que você diz, você também é uma pessoa muito bem organizada e planejada, porque para comprar as coisas antes tem que ter um certo planejamento. Como é que foi essa obra aí? Você contratou alguém para fazer o projeto e depois executar a obra? Como foi isso? Então, aqui na verdade eu só contratei os prestadores de serviço mesmo para fazer a parte de mão de obra, mas o meu apartamento em si foi tudo eu quem fui pegando as partes do Pinterest e fui montando. Eu falo que meu apartamento é um Frankenstein, né? Porque eu pegava uma parte de uma coisa que eu tinha gostado, de uma imagem, a cor de um piso, de uma foto, a cor da parede, de uma outra foto, e assim eu fui montando as coisas aqui. Mas os prestadores de serviço que eu escolhi para fazer as coisas aqui também são profissionais muito bons, porque tinha muita coisa que eu não tinha a imagem lá no Pinterest e eu fui fazendo na minha cabeça. Só que para eu explicar para a pessoa a forma de como eu queria fazer, eu literalmente tinha que desenhar. Então eu tirava, por exemplo, a foto do teto cru, eu queria fazer uma sanca, por exemplo, uma ilha. Aí eu ia lá, tirava uma foto e fazia um desenho, explicava para a pessoa certinho para ficar igualzinho a forma de como eu imaginei, porque boa parte das coisas que eu fiz aqui no meu apartamento eu não achei foto na internet. Mas olha, eu vou te dizer, é impressionante. Se você não trabalha na área e você que bolou, que planejou todos esses espaços do teu apartamento, olha, parabéns, porque está muito bem bolado. As soluções que você encontrou são muito legais. Esse apartamento ele tem Obrigado. que metragem, César? Ele tem 50 metros quadrados. Ok, é dois quartos, sala, cozinha e banheiro, é isso? Isso mesmo. É Legal. a lavanderia integrada com a cozinha, né? Sim, vamos começar falando desse espaço aí, da cozinha, que foi um dos que mais me chamou a atenção, porque quando você pega as imagens, a gente está colocando aí agora as imagens do antes, e você vê como ficou depois, a mudança é assustadora. A cozinha ela vem naquele formato padrão de apartamento, né? Com Sim. o piso branco, azulejo branco, tudo comercial, aquela pia bem básica. E você mudou tudo. Você só não mudou a janela porque não é permitido, né? Sim. E além de condômino, eu sou síndico também, né? Se eu fosse, eu tinha muita vontade de mudar a janela daqui, não vou mentir para você. Mas se eu mudo a janela daqui, aí todo mundo vai querer mudar, porque se o síndico pode, todo mundo pode. Mas aqui na cozinha foi o lugar em que eu mais investi dinheiro, porque eu sou apaixonado por gastronomia, né? Tanto que eu sou formado em gastronomia.
sou gastrólogo, e foi o lugar onde eu mais investi dinheiro, né? Como eu disse no começo aqui da nossa conversa, eu comecei a comprar as coisas antes. Então, eu comecei, assim, com coisas pequenas, coisas básicas. Então, um jogo de copos, um faqueiro, daqui a pouco um aparelho de jantar, panelas, e depois eu fui comprando os eletrodomésticos. Mas a cozinha foi o lugar onde eu mais investi, e eu peguei algumas ideias do formato, no caso, né, da cozinha de alguns condomínios aqui em volta. E eu fui pegando referência das pessoas que já tinham pego as chaves e fui pegando os feedbacks para aplicar aqui para não fazer aí coisas erradas, né, para ficar algo funcional. Porque para uma pessoa que mora sozinha, que é solteira, um apartamento de 50 metros quadrados é o suficiente. Só que se você não aproveita bem os espaços, você acaba colocando coisas desnecessárias e não fica nada funcional, né? Claro, claro. Vamos falar dessas mudanças que você fez, que foram várias, né? Primeira coisa que já dá, a gente olhando as imagens da cozinha, já dá para a gente perceber que você tem uma predileção por esses tons mais escuros, né? O cinza, o Sim, preto, em contraste com o branco e com o bege. Você tirou, obviamente, a pia, aquela pia que tinha, e colocou uma pia extensa. Foi uma sacada interessante que você teve. E como a cozinha já é integrada à área de serviço, elas ocupam um espaço só, você acabou fazendo a bancada dessa pia e até o fundo e virar em L para fazer sim, a tua área de serviço, né? sim, sim. Aqui, na verdade, foi o único espaço que não ficou padrão. Se você ver, né, nas imagens, nos vídeos, tá tudo muito no mesmo tom. É branco, cinza, preto, e um tom de madeira, assim, bem sutil. Aqui, por exemplo, esse capim dos Pampas aqui, não, né? Mas deu uma quebrada, ficou bom na decoração e eu mantive. Mas ali na cozinha as cores são um pouco diferentes das cores daqui. A minha bancada ela é de verde ubatuba. Eu coloquei uma cor meio cinza, meio puxado pro nude, né? Que é uma cor que se chama Fendi. Eu coloquei rose gold. Nos Ali móveis, a né? ideia. O teu mobiliário à frente dele está nessa cor Fendi, que é uma cor moderna, né? Isso, Porque esse sim. móvel nessa cor, com esses puxadores que você colocou embaixo de concha e em cima redondos, mas nos dois casos nesse tom de cobre, né? Ficou muito legal, deu um destaque super interessante. Sim, eu tentei trazer um pouco de um design rústico com uma coisa mais moderna, porque hoje o que está na moda é o rose gold, né? Só que eu não queria também o rose gold, porque o rose gold nada mais é do que um rosa metálico, que é muito bonito, só que para cá não ia ficar muito bom, não ia combinar. Então eu puxei cores mais para cobre mesmo, para como que eles dizem? É cobre mesmo. Tem outros nomes aí que eles dão para esse tom, mas o cobre é o que se encaixa. Então você teve uma sacada interessante em cima dessa tua bancada, dessa tua pia, que foi fazer esse revestimento utilizando o formato do Metro White, né, que está super na moda, mas com o revestimento espelhado. De onde você tirou essa ideia? Do Pinterest também. Eu vi uma cozinha, eu vi na verdade várias, né? E eu vi aquele revestimento e me apaixonei. Só que aqui ele tava muito caro, muito caro. Cada placa tava em média uns R$ 100. E eu esperei por muito tempo até entrar numa promoção. E aí, provavelmente o preço estava muito caro, as lojas não conseguiram vender. E aí, para queimar o estoque, aí diminuíram aí de R$ 100 foi para 20. E aí eu comprei todas que tinha no estoque. Eu não fiz cálculo de quanto que tinha que colocar, quanto que ia, eu só fui lá e comprei tudo. E depois eu tive que buscar, porque eu moro em São Paulo, né? Moro na capital, fui buscar lá no interior, fui buscar lá em Jundiaí, para você ter noção, porque Mas deu para né, cobrir tudo, né? deu para cobrir tudo e pouco ficou faltando. Sobraram 10 placas, né? Só que se acontece alguma coisa, precisar fazer alguma manutenção, como é um revestimento que saiu de linha, né? E fica um pouquinho difícil. Então, tô tendo todo o cuidado possível ali para não acontecer nada. Tá certo, tá certo. E nessa tua pia, você botou uma torneira toda incrementada. Onde é que você achou essa torneira? Eu achei na Shopee. Muito legal, viu? Inclusive a cor acabou combinando, ficou muito Sim. sintonia aí.
Sim, esse revestimento As duas você achou na Shopee, a outra também, que é daquele tanquezinho, daquela segunda pia que você tem? sim, eu achei as duas por lá. O tanque eu não uso muito. Como eu tenho a lave seca, então basicamente tudo que eu vou fazer aqui, de lavar pano, de lavar roupas, eu enfio tudo na lave seca e para mim tá tudo certo. Eu uso o tanque uma vez ou outra quando eu vou limpar alguma coisa, por exemplo, um tênis, etc. Então eu quase não uso muito aquela torneira. Pois é, mas Mas exatamente por isso que eu queria abordar contigo, que você teve uma ideia interessante, que me chamou a atenção, pelo menos, que você cobriu o tanque, né? Como é que foi isso? hoje eu vi, na verdade, hoje eu vejo, né, que tem outras formas de você fazer ali aquela bancada ser funcional. Eu quase não uso tanque, né? Então, ao invés de eu deixar lá aberto, dei a ideia de fazer uma tampa, mas essa ideia aí já tinha visto em outros lugares. Eu consigo usar ali para fazer um corte, por exemplo, de alguma carne, ou Foi fazer um exatamente churrasco, o por que eu exemplo, com pensei, a churrasqueira elétrica em exatamente o que eu cima. pensei. E aí no piso, até para ter esse contraste no piso e na outra parede, você botou um cinza mais clarinho, para dar essa harmonização na tua cozinha, né? Aqui eu pintei tudo da mesma cor, ficou tudo cinza com a mesma cor. Como tava tudo muito escuro, eu coloquei esse revestimento, né, de espelhado mesmo, para que quando batesse a iluminação não parecesse que a cozinha é uma caverna. Então eu tô tentando trabalhar nesse jogo de cores aí. As paredes daqui são muito escuras, né? Eu escolhi esse cinza, na verdade, porque hoje está muito na moda aquele cinza crômio. Todo mundo aqui pintou de cinza crômio. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, sem exceção. Todos os apartamentos que eu vou tá no mesmo tom, tá na mesma cor. E eu falei, meu, eu não vou fazer um apartamento da mesma cor que todo mundo. Quando a gente vai para a sala, a gente percebe isso de uma maneira mais clara, que, aliás, você deu um show aí, né? Nas escolhas que você fez. As paredes você pintou nesse tom bem escuro, né? Não chega a ser um preto, mas é um tom bem escuro de cinza, não é? Sim, eu queria pintar aqui de grafite, né? Só que a tinta tava muito cara. Procurei da Souvenir, procurei da Coral, só que essas cores que não são tão padrões, né? Elas precisam ser feitas lá na hora, pigmentação e etc. E aí eu fiquei pensando E em uma quanto outra mais escura, alternativa. o valor sobe assustadoramente, né? Exatamente, exatamente. E o valor que eu paguei numa lata de tinta, né, de 18 litros para pintar o apartamento inteiro, era o preço de uma lata de tinta de 3 litros. Então, aqui eu comprei uma lata de tinta, só que essa tinta aqui, ela é da Souvenir, só que ela é uma tinta de piso, né, tinta para pintar o chão. Aqui no condomínio mesmo, nas áreas comuns, eles usaram a mesma tinta, só que um cinza claro. Aí aqui na minha casa eu passei um cinza escuro, e o bom é que é uma tinta lavável, né? Então, qualquer coisa, poeira, né? Obviamente, eu estou morando e eu estou reformando. Então, qualquer coisa, um gesso que vai colocar, um guarda-roupa que vai instalar, tudo isso sobe muita poeira e deixa a casa suja. Então, eu tenho muita praticidade, que eu posso passar um pano na parede, como se estivesse passando um pano no chão. E fica tudo limpo, parece que a pintura tá nova. Muito legal, muito, muito legal. E aí, nesse espaço, você primeiro montou uma salazinha de jantar, que tem uma mesa redonda, num tom preto, com uma estrutura de metal, uma mesa bem clean, né? Esse Isso. conjunto de jantar é super clean, com estrutura de metal preto, né? E as cadeiras com o estofado com revestimento cinza e a estrutura também de metal preto. Isso foi fácil de você pensar e de achar? A mesa ela é de madeira maciça e o tampo dela é de vidro leitoso, temperado. E a base dela é toda de aço, e é das cadeiras também. Muito legal. E essa tonalidade das cadeiras, ela é muito parecida com o acabamento do teu sofá, né? A Sim, cor do teu sofá é muito parecida. E no sofá foi legal porque você acabou quebrando esse cinza, colocando mantas e almofadas nessa tonalidade preta e branca que predomina no teu ambiente. E mesmo as paredes, aí pela tua imagem está dando para a gente ver bem, bem legal.
Você colocou as paredes escuras, mas manteve as esquadrias de madeira todas no branco, né? Para dar esse contraste. E na parede de frente, na parede maior da tua sala, aí você botou um. Não dá nem para chamar de televisão isso, é quase que um cinema na tua sala. Conta um pouco dessa TV aí, como é que foi pensar, comprar e instalar isso? Não gosto de fio exposto. Eu nunca gostei. Eu também não gosto muito de ter muitos móveis dentro de casa e ficar limpando. E aí eu pensei no seguinte, eu quero uma televisão grande, né? Ou era de 65 ou era de 70, né? As condições, os parâmetros eram estes. Ou 65 ou 70 polegadas, porque eu não queria colocar painel, eu só queria ali a televisão na parede, sem nada em Como volta, se fosse porque às um vezes até quadro, mesmo né? você isso mesmo. Eu só queria televisão ali, eu não queria fio exposto. Só que o que acontece? Ali eu não tinha uma tomada ali na parte de cima, então eu tive que puxar uma tomada ali para cima. Graças a Deus que estava tudo muito alinhadinho, então o eletricista ele só fez ali um buraquinho, passou os fios ali, tudo certinho. Então ficou parecendo mesmo um quadro porque não tem fio exposto e porque não tem nenhum painel, e foi aquilo que eu estava dizendo, eu não gosto de limpar móveis. Aí eu falei, é melhor eu só colocar o painel na parede, colocar a televisão e deixar ela lá. Muito legal. E você também fez um trabalho muito legal no teu teto, né? De forração e de iluminação. Conta pra gente um pouco disso. Bom, aqui foi o que eu estava dizendo lá no começo aqui da conversa, que tiveram algumas coisas que eu tive que desenhar para conseguir explicar. Eu não queria fazer aqueles trabalhados assim, com um monte de iluminação, aqueles montes de spots. Eu acho legal na casa das pessoas, só que aqui, como eu estou tentando trabalhar com uma coisa bem minimalista, eu achei que ia ficar muito exagerado. Porque não adianta eu trabalhar a decoração minimalista e a iluminação tá super exagerada. Então, literalmente, a única coisa que eu fiz aqui foi colocar molduras e eu fiz um rebaixamento, mas só na parte onde fica aquela ilha, né, que a gente chama de ilha. E aí eu expliquei para o cara exatamente do jeito que eu queria. Eu falei, eu quero um quadrado no teto, bem grande, com LED em volta, eu quero um branco quente em volta dele, né, para dar um contraste, e no meio, bem no centro, eu quero um plafond embutido na cor branca, né. Então, essas coisas de iluminação é, predomina muito o ambiente, né? Então, se tá branco quente, você sente um clima, se tá um branco frio, você sente um outro clima, né? E a moldura aqui, né, como dá para ver aqui, eu não quis aquela moldura que é É o mais bem comum, rústica, é né? bem tradicional. Aqui eu falei para ele que era uma coisa bem básica, mas que devo perceber que foi trabalhado, né? Até mesmo para cobrir as imperfeições das pinturas. Então, ficou uma ripa, né, de gesso, né, em pé e a outra deitada, e aí ficou um T. Aí ficou desse Muito jeito. legal. Muito bonito, muito bonito. E quando a gente vai para o banheiro, então, aí que a gente fica mais impressionado ainda, porque o banheiro é uma área que sempre que se entrega apartamentos, as construtoras colocam tudo branco, né? O banheiro é Sim, todo comercial e todo branco, né? E você deu uma guinada nisso, mexeu bastante, deu uma nova cara, começando por essa bancada bonita, comprida que você idealizou para esse espaço e que tem essa sacada de aproveitar aquele espaço em cima da caixa acoplada do vaso sanitário, que é um espaço meio morto no banheiro, né? sim. Olha, eu fiz essa extensão mais por questão de estética, mas também porque eu não iria utilizar aquele espaço ali. Então, eu estendi até lá. É bom porque, por exemplo, eu vou tomar um banho, por exemplo, eu consigo, sei lá, colocar roupa ali em cima, algum acessório. Às vezes eu esqueço de tirar o celular do bolso, chave, moeda, essas coisas. Então, eu coloco ali em cima daquela bancadazinha. Mas, quando o banheiro tá livre, eu deixo ali um difusor com cheirinho, uma vela aromática, um home spray, por exemplo, com cheirinhos do banheiro. Eu penso, aqui na minha casa eu penso literalmente em tudo, desde um cheirinho até a decoração, em tudo, eu penso em tudo. Então, eu coloquei um espelho extenso na parede inteira, né? Peguei um espelho bem grandão, e eu coloquei aquela bancada ali estendida, e a privada eu troquei também. E olha, uma coisa que eu falo para você, a privada, meu, ela dá
toda uma diferença numa decoração de banheiro. Toda, E na é muito estética estilosa toda. essa sua, porque normalmente os vasos que vêm no apartamento são aqueles redondos convencionais, né? Sim, com aqueles Ovalados desenhos de cano. convencionais. E esse seu, ele é meio reto, né? Ele tem as medidas retas. Sim, eu, quando fui comprar a privada, eu falei que eu não queria aquela privada com aqueles desenhos de cano que fica em volta, sabe? Eu falei, eu quero uma coisa sofisticada, então eu quero uma coisa diferente. Eu procurei, até eu achar uma ideal. Porque hoje em dia tem vários modelos, tem convencional, tem o mais retangular, tem o mais quadrado, tem aqueles que são mais ovais. E aí, como aqui, não sei se você percebeu, a pegada do banheiro, ele é as coisas mais retangulares, quadradas, em formatos cúbicos. Então, a privada, ela se encaixou certinho no que eu estava imaginando. Quando eu vi, me apaixonei e comprei. Sem dúvida nenhuma. E dentro do box, na área do box, primeiro você escolheu um revestimento, esse revestimento é muito bonito, né? Ele tem um tom marmorizado, num cinza mais escuro. É um porcelanato, é isso? É um porcelanato. Aqui eu coloquei tudo porcelanato, tanto na cozinha quanto no banheiro. Então, aqui eu não quis trabalhar com muitas cores para não ficar alguma coisa muito chata depois. Se eu quiser mudar a decoração, eu não queria ter essa dor de cabeça. Então, eu coloquei o piso da cozinha e o do banheiro inteiro tudo da mesma cor. Só fiz uma parede decorada, que é essa parede cinza, né? Que é um marmorizado cinza, na verdade. É Eu muito demorei bonito, bastante tempo para muito conseguir bonito. encontrar a decoração do banheiro, viu? Foi um que eu sofri bastante, porque eu queria fazer algo original, diferente, mas estava todo mundo fazendo. Branco, marmorizado, com madeira. Tá muito na moda. Eu acho lindo, só que eu não queria fazer igual, né? E até porque eu não ia me identificar. Isso assim, é decoração para uma pessoa que é mais clean. Eu não sou clean, entendeu? Eu sou uma pessoa bem radical, então eu acho que a nossa casa tem que combinar com a nossa personalidade, né? Agora, não tem como deixar de te perguntar, César, como é que você se sente? Porque, caramba, é uma mudança radical. Quando a gente olha, tem o vídeo aí de você chegando num apartamento cru, o apartamento como é entregue pela construtora, e você olhando hoje teu apartamento todo preparado, todo adaptado de acordo com as coisas que você bolou. Como é que é isso na tua cabeça? Olha, eu aqui, né, saindo um pouco de questão de entrevista, indo mais para uma situação pessoal. Eu sou uma pessoa muito nova, né? Eu comprei apartamento com 21 anos de idade. Eu tô com 24 agora, vou fazer 25 em dezembro. E para a idade que eu tenho, tanto de coisas que eu tenho, eu sinto muita gratidão, muita gratidão. E eu juro para você, quem olha assim hoje, vê como tá, pensa que é super fácil, só que realmente não foi. Mas assim, quando eu saio e eu volto para casa, eu vejo tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu conquistei, eu vejo que mesmo com as dores de cabeça que eu passei, que valeu muito a pena. E aí eu tô aqui correndo, investindo muito no apartamento para que quando for no ano que vem, 2024, eu consiga descansar mais, que eu consiga viajar e que eu volte e eu veja, tipo assim, eu não tenho mais nada para fazer na minha casa, só vou descansar e curtir, entendeu? Pô, César, você é um vencedor, cara. Com a sua idade, um rapaz novo como você, que já teve a possibilidade de comprar um apartamento, de planejar, bolar e executar toda a decoração desse apartamento como você fez, pô, isso é uma coisa que muito pouca gente consegue. Então, você merece tem que ter todo orgulho aí, merece todas as felicitações, viu? Ah, obrigado, viu? Espero que muitas outras pessoas consigam também, né? Muito legal, merece todos os parabéns. E você que está aí assistindo a gente, se gostou da entrevista, dá um like, se inscreva no canal. E se por acaso você tiver feito recentemente uma obra de construção, de reforma ou de decoração, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em contar a sua história. Sua dica, a nossa obra, volta na semana que vem. Até lá!